uma vez uma princesa que cortou o próprio dedo para fugir de um casamento forçado. Um lobo que não só devorou a avó, mas também preparou a carne para a menina comer. E um pai que trocou a filha por alface roubado. Não era exatamente sobre príncipes encantados. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio expresso do Sala Precisa Podcast. Eu sou a Gil e no episódio de hoje a gente vai mergulhar num universo que parece familiar, mas guarda um lado bem mais escuro do que costumam mostrar nos filmes da Disney. É isso mesmo que você está pensando. Eu vou falar hoje sobre os contos de fada na sua forma original. Entender como que os irmãos Grimm transformaram essas histórias em um legado literário. Um legado aí que segue sendo adaptado, ressignificado e até hoje provoca uma pergunta. Por que será que a gente gosta tanto de ouvir histórias horríveis desde que elas comecem com Era uma Vez? Bom, para quem não sabe, os contos de fadas nem sempre foram doces, nem leves. E definitivamente nem sempre foram feitos para crianças. Antes de virar a leitura aí de cabeceira, animação com final feliz da Disney, essas histórias eram passadas oralmente entre os adultos. Na cozinha, ao pé do fogo, durante trabalhos braçais. Eram histórias de aviso, histórias de medo, de repressão, um jeito simbólico de falar sobre abandono, fome, violência, casamento forçado, morte, tudo isso disfarçado com floresta, bruxa e príncipe. Então, os irmãos Grimm, eles entenderam a importância de preservar essas histórias, né? Eles não criaram os contos do nada, eles coletaram esses contos. Eles ouviram essas versões que eram contadas por mulheres camponesas, governantas, parteiras, e aí eles decidiram registrar isso como uma forma de proteger esse folclore alemão, numa época aí que o país ainda nem era um país unificado. Então o objetivo era mais cultural e nacionalista, só que o efeito foi muito além disso, porque eles acabaram transformando histórias de medo em clássicos da literatura. Só que as versões que eles publicaram lá no início estão bem longe do que a gente encontra em livros infantis. As histórias deles eram histórias violentas, cruas. Por exemplo, Cinderela. As irmãs, elas cortam os próprios dedos do pé para caber no sapatinho. Em Branca de Neve, a madrasta é obrigada a dançar até a morte com sapatos de ferro em brasa. E João e Maria, os pais abandonam os filhos porque não tem comida e a bruxa quer cozinhar as crianças. Então não tem final feliz. E com o tempo, principalmente aí com o sucesso das primeiras edições, os irmãos Grimm começaram a suavizar essas histórias. Eles tiraram partes explícitas, deixaram algumas cenas mais simbólicas, trocaram mãe por madrasta em muitos casos, para não ficar muito escandalizado, né? Não ficar muito macabro. Ainda assim, o tom sombrio continuava lá, né? A floresta continuava perigosa, as mulheres ambíguas e os monstros humanos. E talvez seja exatamente por isso que essas histórias sobrevivem até hoje. Porque elas tocam em medos que são universais e atemporais. Medo do abandono, da fome, da morte, do amadurecimento, da violência que vem de dentro de casa, do outro e de si mesmo. Então muitas pessoas veem esses contos de fada como bobagens infantis, mas elas são muito mais. Elas são metáforas disfarçadas, armas simbólicas, manuais de sobrevivência. A gente tem o Capuz Vermelho, por exemplo. É lido por muitos estudiosos como um conto sobre a perda da inocência, sobre o perigo masculino, sobre o corpo da menina. Rapunzel é o isolamento, mas também o controle do corpo feminino. Ela é punida quando ela é engravida. Bela Adormecida representa a espera passiva, o ideal da mulher imóvel, pura, resgatada apenas pelo beijo de um homem. Então a Disney veio e suavizou bastante esses contos. Tirou sangue, tirou violência explícita, romantizou. Trouxe aí finais felizes, animais falantes, músicas fofas. Isso de certa forma foi importante para a popularizar as histórias. Só que a essência nunca desapareceu de verdade. Ela continua ecoando em versões mais recentes, mais sombrias e mais adultas. Na verdade, gente, sempre achei Branca de Neve macabro. Inclusive o desenho, né? A animação da Disney lá de 1937, eu acho muito macabro. Preciso até reassistir recentemente, mas a última vez que eu reassisti, gente, sério, dá muito medo aquela cena da bruxa lá, que vem com a maçã envenenada, naquela
aquela forma de velhinha lá em cima do penhasco. Eu lembro que tinha um penhasco, gente, porque faz tempo que eu não assisto. Mas assim, quando a Branca de Neve tá na floresta, quando o caçador vai atrás dela, é tudo muito sombrio. Eu acho Branca de Neve, o desenho, a animação da Disney, assim, de princesas mais sombrias, né? Eu não lembro, não me recordo das outras agora, mas acho que Bela Adormecida também deve ter aquele tom um pouco sombrio, porque tá tudo muito, não é explícito nas animações, né? Muito mais implícito. E também nos últimos anos tem crescido aí o número de adaptações que resgatam esse lado obscuro dos contos de fada. Não só com a estética gótica, mas com críticas diretas aos padrões de beleza, misoginia, controle de corpos. E talvez acho que o exemplo mais recente que inclusive fez eu querer falar desse tema, que eu acho muito interessante, gosto bastante dele, que é um filme aí que saiu agora em 2025, eu assisti recentemente, que é o filme The Ugly Stepsister, ou aqui, né, traduzido, que é A Meia-Irmã Feia. O filme é dirigido pela norueguesa Emily Blunt Feldit, e o filme é uma fábula de horror corporal, né? Então ele é um body horror, o que já me chamou a atenção. Quem aí assistiu Substância foi o body horror de 2024. Eu vi muitos falando que The Ugly Stepsister é o body horror de 2025, mas não sei, pode ser que venha um mais body horror ainda, não sei, vamos ficar na guarda ainda, né? O ano não acabou. Mas enfim, esse filme aí é um body horror corporal que vira Cinderela do avesso. Então é uma releitura de Cinderela dos irmãos Green. Então a gente acompanha Elvira, que ela é a meia-irmã feia, que é submetida aí a cirurgias grotescas pela própria mãe, numa tentativa desesperada de torná-la digna de atenção. Então ela tem nariz quebrado, refeito, cílios costurados, emagrecimento forçado com ovos de tênia, tudo para que ela se encaixe no ideal estético imposto pela sociedade, né, gente? Então aí também é uma crítica aí a padrões de beleza. Só que o mais perturbador não é os procedimentos viscerais, é perceber que o monstro da história não é uma bruxa má, e é o próprio padrão de beleza, é a sociedade que diz o tempo todo que só quem é linda, magra e dócil merece o amor, o baile e o príncipe. E falando no príncipe aí, né, ele não é um herói, é um narcisista vazio que valoriza a aparência e nada mais. E aí a gente tem a Agnes, que é a Cinderela do filme, que também não é inocente, né, arrogante, cruel, conivente. Então esse filme, gente, não tem personagens perfeitos. Ele rasga essa ilusão e mostra que dentro da lógica do conto, ninguém escapa ileso. Então o filme, ele teve sua estreia aí no Festival de Sundance no começo do ano. Teve notícias aí de pessoas que passaram mal, porque tem umas cenas explícitas, assim, não é só cena de sangue, de gore, mas é o desconforto de ver refletido ali o que tantas mulheres ainda enfrentam, né? A obrigação de se transformar para ser aceita. Então a Elvira, a personagem do filme, ela não quer ser perfeita, só que ela precisa ser perfeita porque o mundo exige e paga o preço, né? É uma crítica aí feroz, feita com estética de conto de fadas retorcido. A fotografia do filme tem cores suaves, temos figurinos históricos, uma harpa medieval, tudo aí contrastando com a violência estética real. Então a diretora, ela mistura humor ácido, sofrimento físico e crítica social num ritmo hipnótico e mais perturbador. Gente, a história não parece absurda. Parece exagerada, mas real. E essa é a força do conto de fada sombrio. Ele revela verdades, às vezes mais do que a gente gostaria de admitir, né? Então, The Ugly Stepsister é só um exemplo aí dessa onda aí de reinterpretações que resgatam a essência macabra dos contos. E, gente, aqui é literalmente a releitura do conto dos irmãos Green, porque tem até a cena, assim, dela cortando os dedos do pé pra caber lá no sapatinho que o príncipe falou que vai casar, no pé que couber aquele sapatinho. Então, gente, vale a pena, tá? É um filme bem body horror mesmo, porque quando eu comecei a assistir, eu fiquei, tá, não sei, já não sou muito de coisas históricas, figurinos históricos, aqueles vestidos de época. Aí não sei se eu ia gostar, mas, gente, sério, te prende muito, gostei bastante, recomendo, se vocês tiverem curiosidade. Tá já no streaming, não sei se vai sair em algum streaming, mas vou atualizando vocês, mas se ficou curioso, assista porque vale a pena. A gente também tem a Angela Carter aí, reescrevendo fábulas com erotismo e feminismo. Tem a Bruxa, né, quem assistiu aí da incrível distribuidora produtora A24, que mostra o medo como construção social. Tem até Game of Thrones e The Witcher, né, pegando estruturas míticas e jogando aí no caos político. O mundo tá voltando a ouvir essas histórias, só que dessa vez sem os filtros cor-de-rosa. É como se depois de tantos anos tentando esconder a parte feia, a gente estivesse pronto para olhar de novo pro lado sombrio. Como se a gente quisesse, enfim, entender que era uma vez não significa que vai terminar bem, não vai ter um final feliz. Porque no fundo, os contos de fada nunca foram sobre príncipes.
príncipes. Foram sempre sobre sobrevivência, sobre como escapar da floresta, fugir do lobo mau, resistir à madrasta e às vezes ser a própria bruxa. Então, contos de fadas são espelhos, cada época vê aí de um jeito diferente. Às vezes o sapatinho de cristal, às vezes o sangue que escorre do pé amputado. E nenhuma dessas versões está errada, elas só contam, com outras palavras, o mesmo medo ancestral de não ser aceita, de ser punida e de ser esquecida. Gente, é um tema que eu adoro, porque eu adoro, né? Quem segue aí, quem escuta a gente há 5 anos, ou quem me conhece, sabe que eu adoro essas coisas macabras, essas coisas sombrias. Tanto que eu já falei, né? Eu não sou de animação, a Laura que gosta, e minhas animações favoritas são as animações sombrias. E quando eu era criança, e todo mundo, né, assistia os filmes das princesas, né? Inclusive eu sou Aurora, tá? Não sei que princesa vocês são, mas eu sou a Aurora, da Bela Adormecida, que é a minha favorita. Mas eu assistia Branca de Neve, todos esses aí. Depois que eu fui descobrir que eram baseadas em contos dos irmãos Grimm, que eles tinham uma versão sombria por trás daquilo, isso já me deixou mais interessada ainda. Aí que eu fui assistir Branca de Neve, a animação, tá, gente? Com outros olhos. E a gente teve recentemente várias tentativas de adaptação sombria desses contos de fadas, né? Teve aquele com a Amanda Seyfried, A Garota da Capa Vermelha, que é uma versão aí mais adulta, né? Uma outra releitura também de Chapeuzinho Vermelho. Teve aquele do Caçador, né? Com a Kristen, a Branca de Neve, o Caçador, também uma versão um pouco mais sombria aí, né? De Branca de Neve. Mas enfim, a gente teve muitos. Teve a série lá, Once Upon a Time, que também eu não cheguei a assistir, mas eu sei que teve muitas temporadas e também pega esse lado um pouco mais sombrio dos contos de fadas. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio expresso de hoje. E se você gostou, compartilha aí com alguém que também já percebeu que talvez a vilã da história nunca foi a bruxa, mas sim quem escreveu o conto. E lembre-se, gente, contos de fadas são sombrios. Espero vocês no próximo episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau.